Então vamos à Escritura? Vamos à Escritura, por favor. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo 8. Atos dos Apóstolos, nós vamos ler no capítulo 8. Agora, quando a gente olha o livro dos Atos dos Apóstolos, até aqui no capítulo 8, a gente vai ver o seguinte, que Jesus, no capítulo 1, ele já se apresenta ressuscitado para os seus discípulos. É certo que Jesus veio a este mundo, cumpriu sua missão, e a principal, ou a essência da missão de Cristo, era morrer por nós, morrer no nosso lugar. Nós precisávamos, e o ser humano precisa de redenção, precisa de salvação de si mesmo, porque o pecado o domina. E a gente precisa ser readquirido, porque estamos vendidos para o pecado. Então Jesus Cristo morreu por nós para satisfazer a justiça de Deus em relação ao nosso pecado, para que a gente possa ter acesso a Deus. Então Jesus Cristo morre, cumpre o propósito. Jesus Cristo paga, por assim dizer, o preço, e nós temos acesso novamente à presença de Deus e à comunhão com Deus. A nossa rebelião contra Deus está paga. Jesus Cristo não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia de sua morte, está vivo, vive para todo sempre, assentado à direita de Deus, intercede por nós e vai voltar, tá certo? Aliás, esse é o tema do capítulo 1, é que Jesus se apresenta aos seus discípulos e os discípulos perguntam para ele sobre alguma situação político-militar, coisas de Estado em relação ao seu povo, e Jesus diz, não é tempo disso, isso não é conversa para vocês. A conversa com vocês é a seguinte, vocês vão receber poder, ao vir sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser testemunhas minhas, aqui na cidade onde vocês estão, que é Jerusalém, em toda essa região, se estende mais até Samaria e vão até os confins da terra. Samaria aqui é um pessoal rejeitado pelo povo original a quem Jesus veio. Capítulo 2, então Jesus, quando Jesus termina de falar isso, o texto vai dizer que Jesus então sobe aos céus. E os discípulos ficam olhando para cima e ficam procurando, e Jesus entra no meio das nuvens e desaparece, e aí eles ouvem a voz aqui, ô pessoal, olha para baixo, né? O negócio é aqui embaixo, para de ficar olhando lá para cima, olha aqui. Esse Jesus que vocês viram subir vai voltar. Não se preocupem, do mesmo jeito que vocês o viram subir, vocês vão vê-lo voltar. Agora, vão fazer o que ele mandou vocês fazerem. Todo mundo volta para Jerusalém, entra no capítulo 2, e tem esse grande momento da inauguração da igreja, que é o dia do Pentecostes, 50 dias depois da morte de Jesus, 50 dias depois da Páscoa. Então, os discípulos recebem poder, um revestimento do poder, o Espírito Santo vem sobre eles, e acontece esse grande movimento naquele dia, 3.000 pessoas se ajuntam à igreja. Pedro faz um discurso e o pessoal se converte e começa ali a igreja. No capítulo 3 a gente vai ver Pedro e João indo ao templo, e quando eles estão indo para o templo tem uma cura fantástica, né? Um homem aleijado que estava ali há muitos e muitos e muitos anos, provavelmente Jesus passou por ele várias vezes. Esse homem então é curado, e ele começa a andar, entra no templo onde está todo mundo, e ele entra pulando e glorificando a Deus. O pessoal enlouquece com aquilo, como assim? Esse homem que está ali a vida inteira, a gente viu a vida inteira esse homem pedindo esmola, agora ele entra no templo pulando, pois é. O pessoal vem de novo, e mais um bocado de gente se converte, só que agora, então, os discípulos são levados diante das autoridades religiosas, as mesmas que julgaram Jesus. E as autoridades religiosas dizem para ele, vocês têm que acabar com esse negócio aí. E eles dizem, não, ninguém vai acabar nada com isso não, porque a gente vai obedecer a Deus e não aos homens. Eles são liberados, oram, o lugar que eles estão treme, né? E continuam a pregar o evangelho. Entramos no capítulo 5, perseguição de novo, agora eles apanham.
porque estão pregando o evangelho. E eles param? Não, eles continuam pregando o evangelho ali aonde estão, em Jerusalém, e o Senhor está acrescentando pessoas. E aí, a gente começa a ver que a igreja está crescendo, o pessoal começa a ter tudo em comum, a gente quer se abençoar, porque, olha só, deixa eu contar um negócio para vocês. Coisa boa é ser crente. É ou não é? Coisa boa é ter Jesus na vida. Coisa boa é saber que eu sou perdoado, que eu sou lavado, que eu sou remido, que Jesus está tratando comigo e está tratando com você também. Aí a gente se olha no olho, vê que Jesus está tratando o outro ainda não está essa maravilha toda, né? Eu também não, mas a gente está aqui, essa comunidade, você me ajuda, eu te ajudo. E os crentes naquela época começaram, inclusive, a vender os bens para pagar conta uns dos outros. Até porque eles achavam que Jesus ia voltar semana que vem, né? Cabeça deles, Jesus ia voltar semana que vem. Então vende tudo, vamos pagar as nossas contas aqui, andar todo mundo bem, fantástico. Né? E aí isso, inclusive, dá uma situação ali dentro da igreja com um casal, né? Ananias e Safira, enfim. Só que as contas estão sendo pagas, mas tem muita gente que está chegando, muita gente necessitada. Começa a ter uma disputa interna de quem está sendo mais ajudado. Então, os diáconos aparecem no cenário, eu estou no capítulo 6. Os diáconos aparecem para ajudar a resolver problemas dentro da igreja. Olha aí, diaconia. A diaconia levantada para resolver problema da igreja. Quantos diáconos dizem amém? Pois é. Enfim, diácono, né, entra no esquema ali para resolver problema e tal, e aquele negócio está gostoso. Só que um diácono, entre os primeiros 7 escolhidos, um camarada proeminente chamado Estevão, o pessoal resolveu armar uma cilada para ele. Eles fazem uma acusação contra ele, porque na verdade eles querem pegar a igreja, e acabam envolvendo esse homem numa situação. Ele vai testemunhar sobre a pessoa de Jesus, e quando ele fala que Jesus é o Filho de Deus, os camaradas ficam ensandecidos, revoltados, e matam Estevão apedrejado. Nesse momento, nós chegamos no capítulo 8. Estevão foi apedrejado porque testemunhou de Cristo. E uma onda de perseguição começa a mexer com a igreja. Agora, se você vai lembrar que a gente está agora entrando no capítulo 8, é que no capítulo 1, Jesus mandou o pessoal sair, disse que o evangelho teria que ser pregado. Aonde mesmo? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Muito bem, até aqui no capítulo 7, está todo mundo só em Jerusalém. Tem um tal de Saulo que participa dessa situação com Estevão, que Jesus vai encontrar com ele ali na frente para resolver essa situação, resolver esse problema. Mas o capítulo 8 começa assim, me acompanhe na leitura, na Nova Versão Transformadora. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Opa, aonde que eles foram dispersos? Aonde Jesus tinha falado que eles tinham que ir? Primeiro capítulo. Jesus tinha falado para eles irem aonde? Jerusalém, Judeia e Samaria. Olha quando é que eles vão para Judeia e Samaria. Estou no capítulo 8. Alguns homens devotos vieram com grande tristeza sepultar o Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Pausa. Isso aqui está meio contraditório, me parece. O pessoal está viajando por causa de quê mesmo? Perseguição. Perseguição por causa de quê? Por causa do evangelho. Mas eles, quando estão sendo perseguidos, eles fazem o quê? Anunciam as boas novas a respeito de Jesus.
Mas Jesus está dando problema para eles. Crer em Jesus e falar de Jesus está dando problema em Jerusalém. Aí eles começam a andar e continuam falando. Alguém já entendeu aqui alguma coisa sobre isso aqui? O negócio é o seguinte: ser servo de Jesus não é garantia de que você vai ter vida fácil. Ser servo de Jesus é garantia de que você é amado por Deus e está acolhido por Deus. E a boa notícia precisa continuar a ser divulgada. A boa notícia não é você não vai ter problemas. A boa notícia é você estar junto do coração de Deus e Ele passa com você toda a sua vida, inclusive os seus problemas. Mas vamos continuar. Filipe, verso 5, foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Qual a cidade mesmo que a gente leu aqui? Samaria. Ninguém queria ir para Samaria. Mas olha só o que aconteceu quando as boas novas chegaram em Samaria. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Repito o verso 13. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Quem diz glória a Deus? Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que o seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Olha que o cara creu, viu? Lembra disso. Simão exclamou: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Amém. Algumas considerações aqui para a gente pensar. A primeira delas: o interesse de Jesus é que o evangelho seja expandido. Jesus, ele é maravilhoso. E os discípulos estavam, assim, andando nas nuvens com saber quem é Jesus. Porque Jesus é bom. Alguém aqui já descobriu que Jesus é bom? Alguém aqui já descobriu? Jesus é bom demais. Tem uma musiquinha das crianças: eu vou cantar para todo mundo que Jesus é bom, né? Jesus é bom demais, pois é. Jesus é muito bom. E normalmente,
a gente gosta das coisas boas para nós, né? Aquilo que é bom, a gente deixa mais para perto, assim, né? Tem algumas pessoas que fazem isso com comida, é altamente não recomendado, né? Por exemplo, né, o pudim de leite da pastora Kélia, né? Ultra famoso, mundialmente conhecido, né? Você ganhar um pudim dela, não guarda na geladeira só para você, né? Divida com pessoas, né? Pega lá, então, assim, vai lá e pega um pedaço, mas assim, não é só para a sua família. Tá bom, vou dividir só com a minha família. Não, divide com mais gente, né? Preparou aquele antepasto de berinjela, né? Assim, tem gente que come um balde inteiro daquilo, tipo eu, mas enfim, é para compartilhar com os demais, né? Fez pamonha, ótimo, né? Não guarda pamonha, guardar 20 pamonhas dentro da geladeira. Não, faz isso não, né? Divide com as pessoas, né? Porque tem gente que às vezes você vai comer na hora errada. Imagina que você pegou o pudim de leite, guardou na geladeira, e aí quando dá 2:30 da manhã vem aquela, né? Tem um pudim de leite me chamando na geladeira, né? Então, altamente não recomendado fazer isso, tá bom? Então, normalmente a gente gosta de pegar as coisas boas e guardar para a gente. E os discípulos estavam fazendo isso em Jerusalém. Jesus é tão bom que o negócio vai ficar aqui. Mas a ordem de Jesus sempre foi: se é bom, você precisa compartilhar. Você precisa levar para os outros, alcançar outros. Jesus quer ser conhecido em todos os lugares. Essa é a ordem. Qual é a ordem? Jesus quer ser conhecido em todos os lugares. Vamos dizer isso juntos? Jesus quer ser conhecido em todos os lugares. Por isso que ele deu a ordem, porque se dependesse da gente gosta muito de ter Jesus só para a gente. E se tem alguém aqui hoje que ainda não vive perto de Jesus, não tem o seu coração entregue a Ele, deixa eu te dizer, Jesus é bom demais e Ele está disponível para mudar a sua vida também. Se você se entregar ao senhorio dEle, Jesus que te ama desde sempre, Jesus que quer livrar você de você mesmo, salvar você de você mesmo, Jesus que quer você perto do coração dEle, para hoje e para sempre vai mudar a sua vida. Porque Jesus não é só para mim, Jesus não é só para quem está aqui, Jesus é para você e para todo mundo que você conhece. Jesus é para todos nós. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, de forma que todo aquele que nele crê não morre, mas tem vida eterna. Jesus quer ser conhecido em todos os lugares. Inclusive, Jesus quer ser conhecido por pessoas que talvez eu não quisesse que eles fossem conhecidos lá. Jesus quer ser conhecido entre pessoas que eu diria eles não devem conhecer Jesus. É mais ou menos assim. Eu ganhei esse pudim. Aquele que falou torto comigo não vai comer nenhum pedaço. Entendeu? Torta alemã da Alice. Eu já estou abrindo aqui o verbo para todo mundo, né? Torta alemã da Alice, né? Pão integral do pastor Ailton, né? É meu, pisou no meu calo, não vai ganhar nenhum pedaço, porque a pessoa não merece. Aquilo que é bom é para mim, e se eu fosse dividir o que é bom, eu ia dividir com quem merece. Com quem não merece, eu não dou nada. Bem, Jesus não é assim. O que Jesus nos ensina é: ganhou uma coisa boa? Faça o seguinte, divida com todo mundo, inclusive com pessoas que você entende que não merecem. Entregue o seu melhor, porque o seu melhor foi Deus que te deu. Entregue e compartilhe isso com outras pessoas, inclusive aquelas com quem você entende que não merecem. É por isso que o Evangelho chega em Samaria. E Jesus impulsiona a igreja para ir para lá. Jesus empurra a igreja para ir para lá. Porque os nossos primeiros irmãos, o povo deles tinha uma dificuldade muito grande com os samaritanos. Era histórico,
uma complicação de mais de 700 anos. E, enfim. Mas Jesus leva a igreja até aqueles que os nossos primeiros irmãos entendiam que não mereciam. Porque Jesus quer alcançar todo mundo. As pessoas que você gosta e as pessoas que você, até aqui, não tem gostado. Porque é curioso que quando Jesus salva, aqueles que você não gosta, serão aqueles por quem você vai orar para que o Espírito Santo também se manifeste em suas vidas. É tão bonito ver isso em Pedro e João, especialmente João, que ali atrás no Evangelho de Lucas, por não ter sido recebido em uma das vilas samaritanas, essas que no final do capítulo eles foram pregar, né? João e o seu irmão Tiago tinham ficado com muita raiva desse pessoal e falou assim: Senhor, está na hora da gente tomar providências espirituais dramáticas aqui. Se o Senhor nos der autorização, a gente vai fazer uma oração aqui de poder para que fogo do céu desça e consuma todos eles. E Jesus diz: você não tem noção de que espírito que você é, não. Porque você pode ser de muitos espíritos, menos do Espírito de Deus. E para bom entendedor, pingo é letra. Esse mesmo João está agora orando pelos samaritanos. Jesus quer alcançar as pessoas que você não gosta. E que você pensa que o lugar delas é no inferno mesmo. Que o lugar delas é longe de Deus, afastado de Deus, em sofrimento, porque eles estão te causando tanto sofrimento aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus quer salvar todo mundo. Jesus quer curar o seu coração para que você possa orar por essas pessoas e orar com essas pessoas e promover transformação nessas vidas para a glória do seu nome. Porque o Espírito Santo, que habita em você e que se manifesta por meio de você, também quer habitar nessas outras pessoas e se manifestar por meio deles para que o nome de Jesus seja glorificado. Não é o seu, não é o meu, é o nome dele que importa. Importante anotar aqui também é que quando a gente fala sobre Jesus para as pessoas, a gente não tem o direito de exigir a transformação dessa pessoa. Eu não tenho o direito de exigir a transformação de ninguém. Repete essa frase comigo. Eu não tenho o direito de exigir a transformação de ninguém. Porque a transformação não sou eu que opero. Eu não posso querer que você seja mudado. Porque não sou eu que mudo você. Quem vai operar a transformação na sua vida é o Espírito Santo de Deus. É certo que você precisa se permitir ser transformado de glória em glória, só que eu não tenho parte nesse processo. Eu te auxilio nele, mas eu não faço nada. Até porque ninguém muda ninguém. Você já descobriu isso? Ninguém muda ninguém? Os casados já descobriram isso aqui também? Alguns já, né? Alguns casados, né? Não sei se Juliana e Ariel já descobriram que ninguém muda ninguém, né? Já? Então tá bom, ótimo, né? Enfim, ninguém muda ninguém. A vida é assim, o Espírito é que trabalha na gente. E eu vejo isso na pessoa do Simão aqui. Porque esse Simão, a Bíblia diz que ele creu, a Bíblia diz que ele foi batizado, mas o cara deu trabalho. O camarada tinha no seu coração, nas palavras de Pedro, amarga inveja e maldade, maus pensamentos. Prisioneiro do pecado, alguém que se entregou a Jesus, creu, foi batizado, mas continua preso, dominado pelos seus próprios desejos, pelo pecado. Sabe, gente, cada um de nós tem o seu tempo e o Espírito está mexendo em cada um de nós. A gente tem muita área para ser tratada pelo Senhor. Nós temos muitas áreas para sermos tratados pelo Senhor.
E talvez existem áreas que você esteja muito na minha frente. Mas existem áreas que você pode estar muito atrás de quem está do seu lado aí. Por isso que a gente não pode se cobrar. A gente aqui se apoia, a gente aqui se ajuda e não pode colocar corrente na porta do céu para dizer, eu só falo para você se você resolver mudar de vida. Nós temos algumas práticas muito estranhas sobre isso. E a gente precisa mudar a nossa forma de viver e de falar a mensagem do Evangelho. Do tipo, estou doido para você ser crente, para arrancar logo esses piercings todos que estão na sua cara. Está na hora de você aceitar Jesus e acabar com essa coleção de música terrível. Se você, na hora que você aceitar Jesus, esse cigarro some da minha casa. Ou, é você que muda? É você que transforma? Mas a gente gosta de dizer como é que as coisas têm que ser. A gente gosta de impor aos outros como é que elas serão salvas. Querido, deixa eu te dizer um negócio. O negócio é crer em Jesus. O apóstolo Paulo falou isso para um carcereiro lá em Filipos: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. É crer, a transformação quem vai fazer é Jesus. Quem vai confrontar nas situações, nesse nosso convívio, haverá confrontos para que a gente seja mudado. Simão foi confrontado no seu pecado. A gente não sabe se Simão largou o pecado, mas ele foi confrontado e entendeu que estava em pecado. Mas quem faz essa obra não sou eu, não é você. Quem faz essa obra é Jesus. Eu e você a gente testifica, eu e você a gente testemunha, eu e você a gente abre a porta e diz: vem para cá e deixa o Espírito transformar a sua vida. Ah, pastor, mas o Espírito ainda não tirou aquele monte de piercing da cara do meu filho. E daí? Ele está salvo em Jesus? Ele tem certeza de salvação? Ah, pastor, mas aquele cigarro, aquele cheiro de cigarro continua dentro da minha casa. É você quem vai salvar? É você quem vai transformar? Deixa Deus tratar, porque Jesus sabe tratar. Ah, sabe. Mas não sou eu, não é você. Tem um texto em Lucas capítulo 13, tenho sido muito tocado por ele ultimamente. Lucas capítulo 13, a partir do verso 22, a palavra diz assim: Jesus foi pelas cidades e povoados ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Olha só que coisa curiosa. Jesus está pregando em tudo quanto é lugar, e alguém chega para Jesus e pergunta: serão poucos os que serão salvos? Jesus respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor nos ensinou em nossas ruas. E ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Afastem de mim todos vocês que praticam o mal. Para quem que Jesus falou que a porta é estreita? Para quem que Jesus falou que a porta é estreita? Para os discípulos. Jesus não está falando que a porta é estreita para os de fora. Mas a gente gosta de dizer que a porta é estreita para os de fora. A gente gosta de dizer: você quer ir para o céu? Deixa eu te dizer, a porta é estreita. Acorda, crente. A porta é estreita para você. Haverá choro e ranger de dentes, verso 18 diz: pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês
serão lançados fora. E virão pessoas, olha, presta atenção para o verso 29, e virão pessoas de toda parte, do leste e do oeste, do norte e do sul, para ocupar os seus lugares à mesa no reino de Deus. E prestem atenção, alguns últimos serão os primeiros e alguns primeiros serão os últimos. Eu não posso exigir mudança de você, eu tenho que exigir a mudança de mim. Porque a porta é estreita para mim. Eu tenho que pregar o evangelho porque vai vir gente de toda parte, mas eu preciso entender que a minha vida precisa ser transformada, porque eu não tenho nada a ver com a sua vida nesse sentido. Eu não sou fiscal da sua vida. Eu preciso ser bênção para a sua vida. Eu preciso te ajudar a chegar no céu. Eu preciso te abraçar e te estimular na fé para que você possa chegar no céu também. Está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A porta é estreita para nós, que nos achamos cheios de razão para colocar pessoas para fora do reino de Deus. Que nos achamos cheios de razão para impedir que as pessoas venham. Jesus está andando por todas as vilas e cidades e dizendo, pode vir, pode vir, pode vir. E se você acha que tem muita gente vindo, a conversa é com você. Cuidado, porque você pode ficar de fora. Eita! Dura esse discurso, mas é assim, porque Jesus quer salvar. Jesus Cristo salva. O que eu disse? Jesus Cristo salva. E deixa eu te falar, Jesus quer salvar. E a gente precisa abrir os olhos. Porque Ele quer salvar, inclusive a mim. Eu estou num processo de santificação. Você está num processo de santificação. E enquanto a gente vai sendo transformado de glória em glória, a gente vai trazendo mais gente aqui para dentro. E vai se dando conta, e vai se ajudando, e vai se fortalecendo. O reino de Deus vai se expandindo, porque haverá no céu gente de toda parte assentado. E eu quero estar lá também. Bora junto? Amém. Nós vamos orar por nós e por você que eventualmente queira receber Jesus hoje. Tem alguém hoje aqui que quer começar uma caminhada com Jesus? A gente quer orar por você e com você, porque Jesus te ama desde sempre. Jesus quer salvar você de você mesmo. Jesus quer você perto do coração dele para hoje e para sempre. Se você está aqui, a gente quer orar com você. Se você está longe daqui, a gente já está orando por você também. Vamos orar? Você pode ficar em pé comigo? Senhor, nós somos pequenos, insuficientes em nós mesmos. Mas o Senhor tem todo o poder. Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E Ele disse, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Nós temos testemunhado da pessoa de Jesus, de como Ele nos tem amado, o amor de Deus que nos convida a viver com Ele para hoje e para sempre, e que quer salvar a gente da gente mesmo. Nós queremos sim, Senhor, abraçar essa salvação. E eu oro por esses que estão dizendo hoje, eu quero viver com Jesus, eu quero salvação em Jesus, eu quero servir a Jesus, eu quero experienciar na minha vida a transformação que Jesus pode fazer. Salva, alcança, muda a história, muda essa pessoa. Esse aqui agora é meu irmão e minha irmã em Ti. Coisa boa. Que com o passar do tempo, Senhor, a gente alcance outros. E que Teu Espírito vá transformando a gente de glória em glória. Oro também pelo coração nosso, Senhor, dos que já foram alcançados.
para que a gente abra mão do elitismo, para que a gente abra mão do preconceito, para que a gente se disponha a ir a todos, inclusive aqueles que a gente não gosta, para que a gente proclame a boa notícia a todos, independente de como essa pessoa esteja, que a gente não imponha as barreiras para que ela venha, que a gente cuide sim da nossa transformação de glória em glória em Ti, que a gente esteja atento a isso e que a gente seja apoio para os outros, mas não juízes. Ó Deus, nos perdoa pelas tantas vezes que fomos ou temos sido juízes, Deus. Nós queremos ser apoio, nós queremos operar como agentes, Deus, como cooperadores de Deus, mas a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Usa-nos como instrumentos, Deus, para salvar muita gente, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém.